No capítulo de segunda-feira, dia 02 de maio, da novela Abismo de Paixão do SBT, Carmen e Edmundo tentam se recompor e dizem a Paloma que estavam apenas tratando de alguns exames. Paloma responde que sabe exatamente o que o casal estava fazendo. Carmen fica muito nervosa com Edmundo e diz que se por um acaso Paloma contar alguma coisa para Augusto, nunca mais vai querer vê-lo em sua frente. Edmundo diz a Carmen que está disposto a enfrentar Augusto para ficar com ela. Carmen responde que se ele não fizer o que ela pediu jamais quer vê-lo novamente. Carmen corre atrás de Paloma e faz ameaças a ela dizendo que vai acabar com a vida da avó se por um acaso ela contar alguma coisa sobre que presenciou para Augusto. Antônia diz a Damião que Almerinda não está bem, então ele vai levar um chá para a mãe. Ela responde para o filho que provavelmente foi uma queda de pressão, pois está muito triste pelo fato do filho ir embora e pede que ele fique mais algumas semanas no povoado. Damião concorda com a mãe e diz que vai permanecer mais algum tempo até porque não teria coragem de ir embora e deixar a mãe doente. Ramiro e Elisa acabam se encontrando na praça. O homem questiona se ela já está recuperada do papel ridículo que fez na festa e diz que tudo o que aconteceu com ela foi pelo fato de se meter onde não devia. Elisa responde que ele não passa de um empregado que se considera um arango. Ramiro fica muito nervoso com o comentário de Elisa e tenta agredir a moça. Lúcio vê a cena e chega dando um soco na cara de Ramiro. Ele fica muito nervoso, se levanta e também dá um soco em Lúcio, que cai desmaiado no chão. Guido vai conversar com Paulo e tenta convencê-lo a ir junto com ele para a capital. Guido vai conversar com Almerinda e diz que está indo embora no próximo dia e ela responde que ele deve fazer o que achar que é certo. O padre Lupe recebe a visita de Ingrid na igreja e ela confessa que a mãe de Gael que deixou o bebê há muitos anos atrás sobre os seus cuidados. O padre fica impressionado e surpreso com a confissão de Ingrid. No resumo da novela Abismo de Paixão do dia 3 de maio, terça-feira, Ingrid conta para o padre que quer Gael de volta, mas ele diz que hoje ele já é um homem feito e só o fará sofrem. Ingrid responde que Gael é seu filho por direito e que quer ele de volta. Elisa fica feliz ao ver que Lúcio recupera os sentidos. Elisa se encontra com Ramiro e ele questiona se ela beija tão bem quanto Estefânia. Elisa parte para cima de Ramiro e ele tenta beijá-la à força. Edmundo defende Elisa. Augusto bate em Elisa e acusa a filha de ter dormido com um homem. Elisa conta que passou a noite com Lúcio no hospital e diz que avisou Carmen. A megera diz que esqueceu de contar a Augusto. Ele pede perdão à filha e ela diz sim, mas que não quer mais apanhar dele sem motivos. Edmundo tenta se justificar com Paloma e ela pede para ele tomar cuidado com Carmen. Edmundo diz a Augusto que tirou o sangue de Elisa. Carmen diz a Edmundo que o ama e pede para ele falsificar o DNA de Augusto e Elisa. No capítulo do dia 4 de maio da novela Abismo de Paixão do SBT, quarta-feira, Edmundo diz que será ético e que não fará isso nem por ele nem por ninguém. Ele diz que se o amasse enfrentaria Augusto. Carmen diz que ele a perdeu para sempre. Damião pede para Lúcio voltar a trabalhar na processadora. Carmen procura a ajuda de Ramiro para trocar as amostras de sangue de Elisa e Augusto. Ramiro tenta pegar Carmen à força e ela então diz que não precisa dele. Elisa escuta Damião dizer que vai embora por não aguenta mais sua mãe ficar dizendo o que ele tem de fazer. Paulo se declara para Elisa. Damião questiona Almerinda motivo de confiar tanto em Ramiro já que ninguém gosta dele. Ela responde que graças a ele a empresa ainda está funcionando. Henrique espalha boatos difamatórios sobre Elisa e Damião fica nervoso. Florência percebe que Damião se altera quando o assunto é Elisa e ele responde que a conhece bem e não admite mentiras sobre ela. Carmen oferece suborno a uma enfermeira e quase é expulsa do hospital. Almerinda tenta fazer acordo com Elisa sem o consentimento de Augusto, mas ela recusa. No resumo de Abismo de Paixão do dia 5 de maio, quinta-feira, Almerinda confessa que nunca honraria um trato com alguém da família dela e que só a chamou para a festa para mostrar com quem Damião irá se casar. Elisa diz ter pena de Almerinda por tanta amargura. A moça finaliza dizendo que vai plantar em suas terras para ajudar Augusto. Florência questiona Damião como ele teve coragem de dar o mesmo presente que deu a Elisa. Damião diz que ia se desfazer do colar, mas foi ela quem pediu. Florência fica nervosa e diz que não ficará mais 2 semanas naquele povoado. Florência tem certeza que Damião ainda gosta de Elisa. Gael diz que Damião está próximo da falência.
Almerinda pede para Ramiro atrapalhar os planos de Elisa em tornar suas terras produtivas. Branca fica surpresa quando Carmen confessa que ela era amante de Rogério e queria fugir com ele. Ela ainda diz que agora quer falsificar o exame de DNA de Augusto e Elisa. Florência e Henrique se beijam. Sabrina flagra os dois. Branca vai conversar com Almerinda sobre Estefânia. Florência fala a Damião que quer voltar à capital, mas ele diz que vai ficar. No capítulo da novela Abismo de Paixão do dia 6 de maio, sexta-feira, Elisa diz a Paulo que não tem interesse nele. Paloma fala para Elisa lutar por Damião pois enquanto não casar está livre. Branca quer conversar com Augusto, mas sem Carmen saber, e pede para ele ir em sua casa. Carmen ouve a conversa e diz para ela falar em sua frente. Branco diz que Carmen é falsa e vai embora e diz que espera Augusto em sua casa. Carmen diz para Augusto não levar o Branca tem a dizer em consideração. Augusto diz a Carmen que não quer conversar com Branca sobre Estefânia pois sabe o que ela tem a dizer. O padre questiona a Ingrid sobre qual seu interesse em Gael. Ela responde que não importa e que irá atrás de Gael. Damião vai conversar com Lúcio e diz que vai tomar frente da processadora e que precisa dele ao seu lado. Damião questiona se Ramiro agrediu por defender Elisa e ele responde que a moça nunca deu em cima de Ramiro. Damião comunica que ele ficará no lugar de seu pai na processadora e que Lúcio será o seu braço direito. Ramiro planeja acabar com a vida de Lúcio.